Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Estou feliz de estarmos aqui participando deste grande evento no qual o Senhor proporcionou para nós estarmos. Agradeço ao nosso pastor Douglas, a sua digníssima esposa, pastora Neide. Me sinto honrado de estar aqui juntamente com os meus amigos, né? Tenho bastante amigos aqui nesta igreja e eu glorifico a Deus por isso. Amém? E eu tenho certeza de uma coisa: Deus, Ele falará conosco. Você veio ouvir a voz de Deus? Eu também vim ouvir a voz de Deus. Evangelho, segundo escreveu o médico Lucas, texto bem conhecido. Estava eu hoje, nesse dia, relutando, pedindo uma mensagem da parte de Deus, e passei o dia pedindo uma palavra, e Deus, Ele só dá a palavra nos 48 do segundo tempo, e eu estava preocupado, mas no final da tarde, meu coração descansou em Deus, e eu pude ouvir uma voz mansa e suave, dizendo: meu filho, eu quero que você fale isso. Eita glória, eu estou sentindo a presença do Eterno aqui. Capítulo 5 do Evangelho de Lucas, diz assim o texto. A minha Bíblia é um pouco diferenciada, mas no final dá tudo certo. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei a rede. Aleluia. Podeis tomar assento? Glórias ao nome do Senhor. Meus irmãos, esse texto é um texto muito conhecido, porém tem lições tremendas para as nossas vidas, lições maravilhosas essas, que se nós formos aplicar para a nossa vida, teremos muito êxito naquilo que vamos fazer. Nós vemos uma história que parecia triste, a princípio. Nós vemos uma história que parecia uma história triste, uma história no qual 2 pescadores passam a noite toda pescando, fazendo aquilo que eles mais gostavam de fazer, e porém sem êxito naquilo que faziam. E quando Jesus chega, Jesus encontra eles lavando as redes, já dado por vencido, porque a noite foi trabalhosa, a noite foi uma noite difícil, e sabemos que para o pescador passar uma noite sem pescar nenhum peixe é lamentável, é lamentoso, é dificultoso
porque sabemos que o pescador, ele vive daquilo que faz. Porém, naquele momento que eles encontram com Jesus, Jesus vai no barco de Pedro e pede que Pedro emprestasse o seu barco. Para quem passou a noite toda sem pescar nada, para quem passou a noite toda trabalhando e lavando a rede, porque cada vez que o pescador lança a rede, que ele puxa a rede e não vem nenhum peixe, porém vem muitas coisas na rede, coisas estas que vai atrapalhar no segundo lançamento da rede. E eles têm que tirar e limpar novamente a rede e partir para a segunda etapa. Naquela noite eu não sei quantas vezes Pedro tirou a rede, Pedro lançou a rede novamente, quantas vezes ele limpou aquela rede. Porém nós sabemos que quando Jesus chega, Pedro está de cabeça baixa, frustrado, lavando as redes. E o que me chama a atenção é que a maior vontade de alguém que está frustrado é ir embora para sua casa, é se fechar no quarto, é trancar a porta e ficar sozinho. Não é assim? O ser humano é assim. A vontade de Pedro também era essa, de chegar em casa, fechar a porta do seu quarto e passar o dia a sós, e se preparando para a noite seguinte. Porém, quando ele encontra com Jesus, Jesus fala: olha, Pedro, eu preciso do seu barco. E a Bíblia diz que Pedro pega o seu barco e afasta um pouco junto com Jesus no barco, afasta ele da praia, e Jesus começa a ensinar do barco. E o sermão de Jesus não era como os nossos sermões. Nossos sermões hoje é 1h, 40 minutos. Mas o sermão de Jesus durava cerca de 4 horas. E Jesus está ali ensinando do barco. Parece que eu vejo Pedro sentado à beira da praia, doido para ir embora, cansado, frustrado, com o pensamento dizendo: que hora que esta palavra vai acabar? Que hora que Jesus vai parar de pregar? Porque nós estamos exaustos. Mas Pedro sabia que quando Jesus começava a falar, alguma coisa mudava. Aleluia. Já teve alguém que entendeu. Quando Jesus começava a falar, alguma coisa ficava diferente. E é por isso que Pedro, ele empresta o barco, senta na terra e fica ouvindo a palavra. Porque para quem está frustrado, para quem está com dificuldade, a melhor coisa que tem é sentar e ouvir a palavra. Porque a palavra, ela é espírito e vida. A palavra, ela é viva e eficaz. A palavra, ela é poderosa para mudar qualquer situação de qualquer ser humano na face da terra. E Pedro sabia muito bem disso. E Pedro passa ali todo o tempo ouvindo a mensagem do Cristo, ouvindo a palavra que Jesus estava ensinando. E naquele momento que Jesus termina o seu sermão, a Bíblia não revela sobre o que Jesus pregou, a Bíblia não fala sobre o sermão de Jesus que fora exposto do barco, mas uma coisa a Bíblia fala, que Pedro estava ouvindo a palavra. E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que Jesus queria fazer
no coração de Pedro era gerar fé para que ele pudesse obter aquilo que ele não tinha obtido ainda, mas que iria acontecer, porque a palavra iria gerar fé no coração de Pedro, para que ele entendesse que o tamanho do milagre que ele estava esperando era maior do que ele imaginava. Aleluia! E ali naquele momento, Pedro está sentado ouvindo a palavra de Jesus, e Jesus injetando no coração de Pedro fé. Injetando no coração de Pedro fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sabemos que todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé nós não estaríamos aqui nesta noite. Sem fé não aconteceria nada na nossa vida. Sem fé continuaríamos do mesmo jeito. Sem fé nós não daríamos nenhum passo. Mas o que Jesus está fazendo nesses 12 dias, está injetando fé no coração de crente aqui. Eu já estou sentindo a presença de Deus, mostrando que a fé, ela não só remove os obstáculos, mas a fé nos dá poder para crescer naquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. A nossa meta será alcançada se a nossa fé estiver firmada naquilo que Deus prometeu para a nossa vida. E Pedro estava recebendo a palavra. E a Bíblia diz que quando Jesus termina o sermão, aleluia, ele olha para Pedro e diz: Pedro, você está liberado? Não. Ele diz para Pedro: Pedro, entra no barco, porque só entra no barco quem tem fé. Só entra no barco quem recebe a palavra. Levanta a mão, eu quero profetizar nesta noite. Eita, que eu estou sentindo uma unção descendo aqui. Você está sentindo? Você está sentindo? Deus está ministrando ao meu coração, que Ele está injetando fé no coração de crente este ano aqui, que passou em 2021 com dificuldades, com muita dificuldade no seu andamento espiritual, na sua vida cotidiana, no seu trabalho, mas Deus está ministrando ao meu coração que estes 12 dias vai entrar uma capacitação de fé, e você vai começar a ver aquilo que você não viu ainda. E se você concorda com a minha, aleluia, palavra nesta noite, que está vindo do trono da graça, eu quero que você abra a sua boca agora, e por 30 segundos você vai liberar o seu melhor glória, a sua melhor adoração. A labor de que mandarabacalavaxandarabacandarai e andei que a súria andarev. Recebe fé, recebe fé. Oh glória! A coisa mais linda que tem é quando o Espírito de Deus ministra no nosso coração de forma espontânea. Naquele momento Pedro olha cheio de fé, porque tinha recebido a palavra. E naquele momento Jesus olha para ele e diz: entra no barco e vai-te ao mar alto. Entra no barco
e vai-te ao lugar mais alto do mar, e lança a rede do lado direito. Tem crente que está pegando aqui já. Lança a rede do lado direito. Aleluia. Pedro olha para ele, mesmo com o coração cheio de fé, não duvidando da mensagem do Cristo, mas pelo cansaço físico, porque pelo tom de voz você vê no texto que o cansaço já tinha dominado a Pedro. Eu não sou pescador e nunca fui, mas eu tenho certeza que é um dos trabalhos braçais mais difícil que tem. E Pedro estava cansado. Pelo tom bíblico você vê que Pedro está dizendo: mestre, nós trabalhamos a noite toda, nós estamos cansados, mas porque o Senhor está mandando, mas porque o Senhor está me ordenando, nós iremos, por causa da tua palavra. Somente porque tu mandas é que a gente vai. Pela nossa força física, nós iríamos para casa, frustrado, sem ter o que fazer para remediar esta situação. Mas porque tu mandas, mas porque o Senhor lançou a tua palavra, e nós sabemos que a tua palavra não volta vazia. Nós sabemos que a tua palavra ela age no mundo físico e no mundo espiritual. Por causa da tua palavra, nós lançaremos a rede. 3 coisas eu aprendo aqui. É que a palavra de Jesus, ela renova a força do cansado. Ela traz vigor àquele que já não tem mais nenhum vigor. Ela renova o íntimo do ser humano para compreender o tamanho do seu milagre. Aleluia! E foi o que aconteceu quando Pedro disse: pela tua palavra nós lançaremos a rede, porque a tua palavra renova, porque a tua palavra me vivifica, porque a tua palavra me faz crescer, porque a tua palavra é combustível para a minha vida e para receber o milagre necessário. Levanta a mão comigo assim, você que pode. Eita, recebe do alto aí. Deus está mandando a sua palavra. A sua palavra. A sua palavra. Lança a rede nesta noite. Lança a rede nesta noite. Porque o teu milagre vai chegar. A tua vitória vai chegar. Porque a palavra já está sendo lançada. Oh glória. Porque Pedro sabia que a palavra de Jesus nunca falhou. Pedro sabia que quando Jesus lançava a palavra, o milagre era certo. Pedro sabia que quando Jesus falava, alguma coisa iria acontecer. Porque Pedro, fazendo parte do colégio apostólico,
Ele viu quando Jesus iria passando no caminho de Jericó, e viu um cego chamado Bartimeu, que vinha gritando: Jesus, o filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou. Jesus não só parou, mas Jesus falou. Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Aquele cego olhou e disse assim: eu quero ver. Jesus disse: então veja. Então veja. E Pedro estava vendo que Jesus havia decretado a palavra, e aquele homem retornou à visão no mesmo momento. Então a palavra de Jesus está trabalhando nesta noite para trazer à existência aquilo que não existe ainda. Eu não sei se você pegou, mas a palavra de Jesus está trabalhando em prol desta igreja. Está dizendo: vai, fica firme, o teu projeto é meu projeto, aquilo que você estabeleceu, eu estou contigo, vai dar certo sim. Eita glória, oh coisa boa é a palavra de Jesus. Pedro também viu quando aquela mulher do fluxo de sangue chega em Jesus, e sem falar nada, ela toca nas vestes de Jesus. Mas Jesus fala, ela se cala, mas Jesus fala. Quem está entendendo? Muitas das vezes nós se calamos, mas Jesus continua falando. E Jesus fala: quem foi que me tocou? E Pedro olha e disse: mestre, a multidão te aperta, e o Senhor vem perguntar quem foi que te tocou. Aí Jesus retruca a fala de Pedro e diz: eu estou falando porque alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Aquela mulher olha para Jesus, agora ela fala. Ela diz: foi eu. E Jesus falou: vai em paz, porque a tua fé, ela te curou. Ser curada deste mal. Sabe quando Jesus fala? Tudo que Jesus falou, nenhuma coisa caiu por terra. E Pedro estava presente quando Jesus falou. Então Pedro nunca, jamais iria duvidar da palavra de Jesus. Mesmo cansado, ele sobe ao barco e vai ao encontro da vitória. É isso que você está fazendo aqui nesta noite. Mesmo cansado, mas você está em busca daquilo que Jesus falou. Quem aqui está em busca daquilo que Jesus falou? Eita glória! Quem vai em busca daquilo que Jesus falou, nunca volta de mão vazia. Você não entendeu, eu vou repetir até você dar glória. Quem vai em busca daquilo que Jesus falou, jamais vai voltar de mão vazia. Eu vou repetir a terceira vez. Quem vai em busca daquilo que Jesus falou, jamais voltará frustrado. Candarabacheia. Você pode dar um glória bem gostoso para esse Jesus? Eita, mais forte, porque Ele merece. Dá um glória bem gostoso para Ele agora. Sabe por quê? Porque o teu milagre está diante de você, e você não sabe. Pedro estava diante do milagre, mas não sabia. Pedro estava na porta do milagre, mas não sabia. Estava desistindo, estava indo embora. Mas Jesus, ele disse: vai
ao encontro do teu milagre agora. Vai ao encontro do teu milagre agora. Sobe nesse barco e vai ao encontro do seu milagre agora. Alabadacandaraia. E Pedro entra no barco. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ele chega no ápice aonde Jesus havia mandado. Ele faz da maneira que Jesus mandou que ele fizesse. Do mesmo jeito que Jesus falou, foi o jeito que ele fez. Você quer ver as coisas dar certo? Começa a fazer aquilo que Jesus falou. Faz do jeitinho que ele falou que é para fazer e nada vai dar errado. Faz do modo que ele pedir, que você vai ser bem-aventurado. E ele começa a lançar a rede. A Bíblia diz, meus irmãos, que ele lança a rede. E quando ele vê, ele já não dá conta de puxar a rede. Ele não dá conta de trazer a rede para o barco. Eita glória. Ele não dá conta de trazer aquilo que está sobre a sua rede para dentro do barco. Porque a Bíblia diz que 153 grandes peixes estava dentro daquela rede. Estava armazenado dentro daquela rede, esperando que Pedro puxasse aquela rede. Mas ele não tinha condições físicas para puxar aquela rede. E a Bíblia afirma dizendo que quase o barco estava indo a pique. Sabe o que é isso? Eu fui estudar sobre isso. Quando lança a rede e puxa a rede, o peso do barco tem que ser compatível com o que está na rede. Você não entendeu? Senão você já tinha dado um glória bem daqueles. Tem que ser compatível com o peso do barco. Porque senão aquilo que está na rede faz com que o barco afunde e a pesca se perca. Mas quem foi que deu a palavra? Quem foi que falou? Quem foi que disse vai? Quem foi que mandou os peixes para a rede? Você não está entendendo, senão você já estava dando glória. Os peixes eram muito mais pesados do que o barco de Pedro. A Bíblia afirma que o barco estava indo a pique, estava afundando com o bico na água. Mas aquele que manda, ele se responsabiliza. Eita glória, aleluia. Aquele que manda, ele tem o controle de tudo. Aquilo que faz a diferença não é a quantidade de peixe, mas é a palavra do Cristo da cruz. O que vai fazer a diferença no teu milagre não é o tamanho dele, mas é quem foi que fez. Quem é que ordenou? Quem é que falou? Eu estou sentindo a glória do Senhor invadindo esta casa. Aleluia, o teu milagre vai ser maior do que as suas condições para receber. Mas eu quero te dizer que eu conheço um Cristo que ele fala e ele cumpre aquilo que falou. Vai o peixe afundar o barco? Não. Sabe por que não vai afundar? Porque Jesus falou: pode ir.
que eu vou te dar força para você chegar. Quem mandou é poderoso para fazer. Levanta a mão que eu quero profetizar. O teu milagre será maior daquilo que você possa suportar ou imaginar. Quem recebe, quem recebe, quem recebe. Quando Pedro estabelece que não tem condições de puxar, eu entendo uma coisa: que aquilo que Deus faz vai deixar muita gente de queixo caído. Aleluia. O milagre será tão grande que não vai ficar só para você. Pedro olha o seu barco afundando e ele faz assim para a praia, ó. Vem me ajudar que o negócio está pesado aqui. Vem me ajudar que o negócio é grande. Vai ter para você, vai ter para o seu vizinho, vai ter para o seu amigo, vai ter para os seus parentes. Eita, eu estou sentindo que Deus está derramando algo sobrenatural aqui nesta noite. Vai ter para chamar a atenção de muita gente. Vai ter para chamar a atenção de muita gente. E sabe o que eu entendo? É que aqueles homens que estavam na praia, eles estavam limpando os seus peixes, que passaram a noite trabalhando com as suas próprias forças. Eles estavam limpando os seus peixes. Mas vê que revelação de Deus aqui para a nossa vida nesta noite. Eles estavam limpando os seus peixes e Pedro está chamando. Vem cá. Vem cá. Eles tinham pescado piaba, eles tinham pescado sardinha, mas o que Pedro queria mostrar para eles era coisas que eles ainda não tinham visto. Para quem conhece o lago de Genezaré, ou mar de Tiberíades, é simplesmente um lago. O mar da Galileia é simplesmente um lago. E eles pescavam ali, acostumavam pescar pequenos peixes. Mas aquilo que Deus faz sempre será para chamar a atenção de alguém. Eu não sei se você está compreendendo. Prepara a rede. Fortalece a rede. Prepara o barco. Porque na palavra de Jesus está dizendo: lança do lado direito. Porque o resto é comigo. Quem vai fazer sou eu. Quem vai operar sou eu. Ele não precisa de ajuda de homem. Eita, tem gente aí falando em línguas estranhas. Ele não precisa de ajuda humana. Ele faz porque ele gosta de fazer. Ele opera porque ele gosta de operar. E ele está fazendo porque ele quer fazer na minha vida e na tua vida. Não porque merecemos, mas porque ele é grande, porque ele é bom e porque ele gosta de operar na vida de quem crer. Deus não precisa operar para a gente crer nele. Mas sabe por que ele opera? Porque ele gosta de operar. É porque ele gosta de fazer mesmo. É que ele gosta de fazer a diferença na vida daqueles que acreditam. Ele gosta de fazer na vida daqueles que acreditam. Aleluia. Tem gente que fala assim: mas eu recebi tanta vitória este ano, mas eu não mereço. Eu também falo a mesma coisa. Eu não mereço também, mas eu creio
E na vida daquele que crê, Deus faz. Sabe por quê? Porque Ele gosta de fazer. Ele gosta de derramar bênçãos sobre a vida de quem crê. Porque quem não crê, ele já está fracassado na sua própria mente. Já perdeu a eficácia de ser imagem e semelhança do Filho de Deus. Mas quem acredita, ele crê num Deus que ele não vê, mas ele crê. E é isso que agrada a Deus. Sabe por quê? Quando eu creio, eu digo para Deus: eu sei que eu não tenho condição, o meu barco é pequeno e pode até afundar, mas eu creio. Foi o Senhor quem falou, foi o Senhor quem estabeleceu, e o Senhor vai cumprir na minha vida. Eu não tenho condição, mas o Senhor tem. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não faço, mas o Senhor é poderoso para fazer. Eita glória! Quem acredita, levanta a mão e dá um glória bem gostoso para Ele. Eita coisa linda! E quando Ele puxa os peixes, chega o segundo barco, e eles conseguem ir até a praia. Para quem estava acostumado a ver piaba e sardinha, agora está vendo contando, porque a Bíblia é clara, que eles contaram. Foram 153 grandes peixes. Aleluia. Segundo alguns historiadores, havia dentro do lago de Genezaré 150 espécies de peixe. Sabe que Jesus estava dizendo para Pedro ali? Eu vou dar o melhor para você. Eu não vou dar só piaba e sardinha, não. Eu vou colocar um tucunaré lá dentro da tua rede. Eu vou colocar lá dentro da tua rede um peixe que você nem conhece ainda. Eu vou colocar na tua rede algo diferenciado. Chega de ficar só vendo sardinha e piaba. Chegou o momento de Deus colocar coisa nova na nossa rede. Eita, tem crente recebendo aí. É isso que agrada a Deus. É isso que faz o coração de Deus se alegrar. É quando a gente acredita naquilo que Deus estabeleceu. A Bíblia diz de uma forma tão maravilhosa que aqueles homens se maravilharam. Acabou? Não. Não acabou. Porque Pedro iria voltar de novo para o barco. Pedro iria voltar a pescar no outro dia ou na outra semana. Porque aquele milagre foi para aquele dia. Mas Pedro nunca mais, olha aqui para mim, Pedro nunca mais iria voltar frustrado da pescaria. Pedro nunca mais iria voltar frustrado de uma pescaria. Porque ele teve a maior de todas as experiências como pescador. Os peixes não queriam dizer nada. Os peixes não queriam dizer nada naquele momento. Porque eles iam vender, iriam comercializar, iriam comer, e aquilo ali ia se acabar. Mas o que estava norteado no pensamento, no coração de Pedro, era uma certeza única. Aleluia. Era uma certeza verdadeira. Eu nunca ficarei frustrado com a palavra de Jesus. Eu sempre serei um vencedor, crendo na palavra de Jesus.
Se o milagre não chegar hoje, amanhã pode chegar. Por quê? Porque eu estou firmado na palavra. Eu estou baseado naquilo que Ele falou. E Ele falou que eu seria muito mais do que vencedor. A palavra é que traz o resultado. A palavra é que trouxe o resultado. Não só do milagre, mas o resultado de vida. Porque quando você vive pela palavra, tudo vai mudando através dela. Ninguém teve contato com a palavra de Deus e ficou da mesma maneira. A Bíblia diz que Jesus chega debaixo de uma figueira, e ali está um homem, por nome Zaqueu, baixinho que nem eu, e aquele homem está ali em cima daquela figueira, porque ele queria ver Jesus, porque ele tinha ouvido falar de Jesus. E sabe o que acontece? Quando Jesus olha para Zaqueu e diz: olha, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém que eu pose na sua casa. Hoje eu vou passar na tua casa. A Bíblia diz que Zaqueu foi embora com Jesus. Você não vê Jesus dizendo nenhuma palavra para Zaqueu. Você não vê Jesus falando: olha, Zaqueu, você precisa devolver para os pobres aquilo que você roubou. Porque Zaqueu era um cobrador de impostos. Zaqueu era um homem pecador. Zaqueu era um homem que todo mundo olhava para ele com desdém e com raiva. Porque ele cobrava impostos daqueles judeus sobre a tutela romana. E a Bíblia diz que Jesus, sem falar nada para ele, mas Jesus só sentado na mesa, numa conversa paralela, Jesus começa a explanar sobre o reino de Deus, e a palavra de Jesus vai entrando. Aí Jesus para de falar e fica só ouvindo. Aí Zaqueu começa a falar. Zaqueu começa a dizer: mestre, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu vou vender as minhas propriedades, vou pegar e vou dar para os pobres. Jesus olhou para ele assim: mas eu não falei nada disso para ele. É porque quem tem contato com a palavra de Jesus, a vida vai mudando. A vida vai mudando. Daqui a pouco ele olhou para Jesus e falou assim: eu vou pegar a minha fortuna toda que eu fiz, e se eu defraudei alguém, eu vou pegar e vou dar para os pobres, vou repartir tudo. E Jesus falou assim: olha, hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. A única coisa que Jesus falou para ele. Mas quem tem contato com Jesus e com a sua palavra, vai começando uma nova história, vai trilhando um novo caminho, vai acontecendo coisas novas na nossa vida. É por isso que você está aqui numa quarta-feira. Sabe por quê? Porque você está tendo contato com esta palavra. Esta palavra está transformando a tua vida. Esta palavra está renovando o seu interior. Esta palavra está criando força na sua alma para você vencer os obstáculos que virão. E eu quero profetizar nesta noite mais uma vez e dizer que a palavra ela vai ser o seu escudo. A palavra vai ser a tua espada. A palavra esse ano vai ser a tua força. Você vai vencer por conta da palavra. Você vai usar a espada que Deus te deu e vai vencer o seu inimigo através desta palavra. Você crê?
Quantos aqui acreditam que a palavra está fluindo no teu coração nesta noite? E eu estou vendo aqui muita gente de posse da palavra, não do milagre simplesmente, porque o milagre passa, mas a palavra, Jesus disse, ela permanece para sempre. Levanta a mão comigo assim, diz: aqui na minha mão, diz assim comigo: aqui na minha mão está o meu milagre. Eu creio na palavra. Se você puder glorificar a Deus agora. Candaraba, xandaraba, candaraia. Recebe o teu milagre nesta noite. O milagre de ontem já foi ontem. Hoje tem um milagre novo para a tua vida. Hoje a pescaria pode ser diferente, mas o milagre é o mesmo. Deus lançou a sua palavra. Viva por ela. Creia nela e serás muito mais do que vencedor. Nunca ninguém perdeu quando creu na palavra de Jesus. Nunca ninguém perdeu. Candaraba cheia. Eita, que unção que está descendo aqui. A maior alegria que eu tenho é de saber que eu estou sendo protegido por esta palavra. A Bíblia diz assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. A palavra de Deus, ela é tão poderosa, porque a palavra de Deus revela a onisciência de Deus, a onipresença de Deus e a onipotência de Deus. Você está aqui por causa dessas três coisas, porque Deus conhece todo o seu pensamento. Deus conhece o nosso interior, e Ele sabe daquilo que nós estamos precisando antes mesmo de falar. E Deus conhece também quando o nosso inimigo, ele está armando o laço para nos destruir. E por que nós não somos destruídos? Por causa desses três atributos de Deus. A onisciência de Deus, Ele conhece tudo. Ele conhece o entendimento de tudo. Ele tem entendimento de tudo, Ele conhece tudo. Todas as coisas estão nuas perante Ele. A segunda coisa é que Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Eita glória! Ele está lá no Japão agora atuando, Ele está atuando aqui também. O engraçado é que os demônios, eles se movem. Diz alguns historiadores, alguns estudiosos, diz que os demônios, eles se movem como um raio, como a força da luz, pela velocidade da luz. Aí eu fiquei me perguntando, e por que ele não atinge a gente? Não é verdade? Se eles são tão rápidos assim, por que eles não atingem a gente? Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Deus, pela sua onipresença, Ele não precisa se mexer para me dar o livramento. Ele está lá no Japão, mas está aqui também. Quando o diabo chega para tentar nos afrontar, ele já está presente, nos dando o livramento. Ele não precisa se mover. Por quê? Porque Ele é onipresente. A terceira coisa é porque Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Ele faz existir aquilo que não está aos olhos humanos. Ele faz aparecer aquilo que não existe. E como você vai provar isso?
Ele fez através da sua palavra tudo o que nós estamos vendo hoje. Ele não pegou com as suas mãos em nada. Ele disse: haja luz, e houve luz. Sabe o que ele está dizendo nesta noite? Que ele é suficiente. Eita glória, eu estou sentindo a presença dele. Ele é suficiente na sua vida. Não permita que nada tire o seu foco. Não retroceda nenhum segundo, porque o Deus que você serve, Ele pode fazer o que Ele quiser, na hora que Ele bem entender, para te dar a vitória, para mudar a história da tua vida, para mudar a história da tua família, para mudar os conceitos da nossa mente. Ele pode fazer, porque Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é tremendo. Aleluia. E eu encerro por aqui a minha participação, mostrando para você que o mais importante não é o milagre. É bom receber milagre, claro que é bom. Podemos ser hipócritas, não é verdade? Mas o bom é estar de posse do milagre todos os dias. Porque o milagre de hoje ele passa. Mas se a minha fé continuar viva, amanhã tem milagre de novo. Depois da manhã vai ter milagre de novo. O ano que vem vai ter milagre de novo. Sabe por quê? Porque a minha fé vai estar balizada na palavra. Aquele milagre passou. Não é porque os 153 peixes passou que eu vou desmotivar. Não. Pelo contrário, pode vir coisa maior por aí. Pode vir coisas grandes por aí. Aleluia. Porque quem enxerga o milagre do ponto de vista humano, ele perde a essência do divino. Ele começa a acreditar só naquilo que ele viu, e aquilo que não viu ainda, e aquilo que está por vir ainda, porque tem coisas ainda que não aconteceu. Pedro tinha visto os 153 peixes. Aí Jesus depois fala assim: você agora não vai ver mais peixes, você vai ser um pescador de homem. Coisas maiores estão vindo por aí. Coisas maiores Deus quer revelar para mim e para você. Está entendendo? Depois disso, Pedro começou a operar no Espírito. Depois disso, Pedro nunca mais você vai ver falar de multiplicação de peixe. Não. Depois disso, acabou. Mas depois disso você vê Pedro pregando. Atos capítulo 2. E 3.000 almas. De 153 foi para 3.000. De 3.000 foi para 5.000. Porque as coisas de Deus nunca regridem, sempre está crescendo. Crescendo. Eita, você não pegou, mas eu estou pegando. As coisas de Deus nunca vai ficar pequena, sempre vai agigantar. Sempre vai agigantar. Agora, se você ficar paralisado nos 153 peixes, aí a sua fé vai murchar. Aí você não vai enxergar aquilo que Deus tem para você lá na frente. Diga: eu quero aquilo que está na frente. Eu quero. Eu quero aquilo que Deus tem para mim. Eu quero. Eu quero aquilo que Deus reservou para mim. Eu quero. Dos 153 peixes, 3.000. Dos 3.000, 5.000. Depois Pedro foi o pastor da cidade de Jerusalém. Aleluia. Aleluia. Só na cidade de Jerusalém tinha mais de 25.000 crentes
que estava sob a tutela de Pedro. Sabe que Deus está dizendo: o meu milagre vai crescer a cada dia, porque a minha palavra está sendo lançada na tua vida. Creia, acredita, não fique parado naquilo que os seus olhos viu na primeira vez, mas acredita no que está por vir. Tem coisa maior chegando aí. Tem coisas muito maiores para ser alcançadas. Se você crer, dê um glória bem gostoso para Jesus. Deus abençoe.